Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate. Lembrando que você pode participar do programa com a gente. Envie sua pergunta através de um vídeo gravado na horizontal. Os assuntos da semana você confere no nosso Facebook TVB Band. E o assunto de hoje é segurança em Santos. E sobre isso a gente conversa com o secretário de Segurança de Santos, Coronel Sérgio Delbel. Boa noite, Coronel, bem-vindo. Boa noite a você, Roberta. Boa noite a quem nos assiste. Se a gente tivesse que fazer um retrato da segurança de Santos hoje, como é que a gente diria que está? Eu diria que está muito bem. Se a gente for levar em termos, em consideração as estatísticas criminais, o histórico de estatísticas criminais da nossa cidade, a gente está abaixo dos picos que nós tivemos no passado. Então, principalmente aquelas ocorrências contra a vida, homicídio, por exemplo, e em relação a roubo, que pode ensejar a morte da vítima e assim por diante, elas também decresceram. Claro que a gente tem muito que caminhar ainda. As pessoas ainda sentem uma sensação de insegurança, mas isso é um assunto que não é de fácil solução. Esse é o ponto que eu queria tocar com o senhor. A gente, apesar de ter esses índices em queda, a gente percebe que a sensação de insegurança, ela parece que aumentou, né? Não sei se por conta de redes sociais, de uma comunicação mais ativa entre as pessoas, mas o que a gente vê são pessoas com medo. Muito se fala de roubos, arrombamentos. Por que isso, secretário? Primeiro porque eles existem em quantidade bem menor do que era no passado, mas eles continuam a persistir. Isso é um fenômeno em todos os países do mundo. E isso, amplificado por redes sociais, pela facilidade que a gente tem agora de acesso à informação por meio da mídia, mesmo em bate-papo, em bar, em vizinhos e tudo mais, as pessoas, evidentemente, que se preocupam. Muitas vezes você vê uma entrevista de alguma vítima, algum parente de vítima e tudo mais, narrando o acontecimento de um crime, e eles dizem o seguinte: nunca aconteceu isso aqui e agora nós estamos com medo, né? Então é assim, muitas vezes um fato único, isolado, gera todo um medo, até pânico, numa vizinhança, num bairro, que logo é superado por outro tipo de notícia e assim vai. Mas a segurança pública a gente tem que realmente trabalhar todos os dias e é um assunto que nos preocupa a todos. Coronel, eu queria falar agora um pouquinho em relação ao rolezinho do Canal 4, né? Ele tem acontecido nos 2 últimos finais de semana, tem juntado muita gente ali no Canal 4 mesmo e tem preocupado toda a vizinhança que mora no entorno, e, enfim, o que a gente percebe? As pessoas vêm de várias localidades, vêm de São Vicente, vêm de Santos, vêm do Guarujá, se encontram no Canal 4, está virando uma bagunça e às vezes de certa forma descontrolada, né? O que a polícia tem feito, como é que tem sido esse trabalho preventivo em relação a isso, já que esse é um evento que tem sido sempre avisado, né? Ele tem sido marcado através das redes sociais, eles marcam, encontra-se uma multidão de pessoas lá, quer dizer, tem como a polícia se preparar? Sim, tanto é que a própria Polícia Militar, a Polícia Civil, os órgãos da Prefeitura, a Guarda Municipal, têm agido nesses locais. A gente, nesse fim de semana e no anterior, nós executamos operações de força-tarefa, foram apreendidas dezenas de caixas de som, bebidas, objetos, simulacros de armas, bicicletas e assim por diante. E a gente está atento às redes sociais também. A Polícia Militar tem um esquema próprio de inteligência policial que se antecipa a esses fatos. Então, enquanto isso ocorrer na nossa cidade, todo o aparato de segurança e mesmo medidas administrativas serão tomadas para que a gente ponha fim a esse tipo de evento. A gente está falando só de uma tentativa de resolução, né? Mas na verdade ela exige uma atenção no problema, que ele não é só o rolezinho. O rolezinho ele é consequência de outros problemas. Claro, sem dúvida. Na realidade, esse tipo de público é composto por vários jovens, né? Então isso indica talvez uma falta de outras oportunidades de lazer e até culturais que esses jovens têm. Custo baixo, né? A custo baixo nas suas cidades de origem e na nossa também, né? Então eles são obrigados a convergir para um ponto único. Isso é muito comum, isso é muito sazonal. A gente já teve esses tipos de evento em outros locais da nossa cidade.
Então isso é sempre assim, a polícia age, os órgãos públicos agem, até que eles inventem um outro local para que se encontrem e se divirtam. E isso também passa pelos pais, né? Que também tem muitos menores que compõem esse tipo de público. Então não basta só as pessoas reclamarem da bagunça ou do incômodo causado por esses jovens. Os pais também devem saber onde estão seus filhos, devem acompanhá-los, se for possível, deixar no local, depois ir buscar, e evitar esse tipo de aglomeração, evidentemente. Você vê uma mobilização geral da sociedade, né? A gente está falando de uma sociedade desempregada, sem oportunidade, né? Dúvida, que está procurando esse lazer barato. Eu acho que isso é muito mais um grito do que qualquer outra coisa, né? Como você falou, isso é uma consequência, né? Vamos falar agora sobre um outro problema recente também que a gente enfrentou nesses dias, com uma chuva forte, a cidade inteira debaixo d'água, entrada de Santos, tudo parado. O que acontece? Arrastão. Dá para evitar isso? Como é que... É um problema antigo, né, Coronel? Agora, como resolver isso? Tem solução? É um problema bastante complexo, né? A Polícia Militar, ela tem um plano de contingência, ou seja, toda vez que é sinalizado que a água está em determinado nível na entrada da cidade e em outros lugares já pré-mapeados, a Polícia Militar já tem lá todo um esquema para deslocar efetivo para esses locais. Muitas vezes o deslocamento, evidentemente que demora algum tempo entre saírem do ponto A para chegar no ponto B. E é aí que ocorrem esses tipos de problema. Mas o que a gente tem notado é que, apesar dessas últimas chuvas terem sido terrivelmente persistentes, o trânsito ficou bastante complicado, o número de ocorrências foi muito baixo em relação ao que era antigamente. Mas o que move, o que modifica esses números? A reação das pessoas, elas já estão mais precavidas, já sabem se prevenir? A ação do poder público, o que a gente pode definir? Eu acho que é a somatória dos dois. O próprio público muitas vezes se previne mais e a polícia, justamente por ter desenvolvido um plano de contingência, chega ao local com mais rapidez. Ok, então. No próximo bloco a gente fala sobre o caso Marielle. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é segurança em Santos e sobre isso a gente conversa com o Coronel Sérgio Delbel, secretário de Segurança de Santos. Coronel, eu queria abrir esse bloco a gente falando sobre o caso da vereadora Marielle Franco, vereadora do PSOL, que todo mundo sabe, né, o que aconteceu. Aliás, o mundo inteiro realmente sabe, foi notícia nacional, internacional. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do que está acontecendo, se é que tem como fazer isso. Então, é bastante complexo esse episódio. Em primeiro lugar, eu não a conhecia, eu nunca tinha ouvido falar na vereadora e só tomei conhecimento depois desse fato. E eu acho que a gente deve tirar algumas conclusões, né? Primeiro, absolutamente lamentável que nos dias de hoje a pessoa seja assassinada e o motorista também, não podemos esquecer, né? Anderson Gomes, o Anderson, com tanta crueldade, né? Simplesmente porque ela exercia o direito dela de falar, não só como cidadã, mas principalmente como parlamentar. E o pior, após a morte dela, parte da sociedade passou a culpá-la pela própria morte, como se ela tivesse causado isso. Então já ficam aquelas teorias da conspiração, que ela era casada com X, com Y, que tinha feito isso ou aquilo. Mesmo que tudo isso fosse verdade, a gente não pode embarcar nessa que ela mereceu morrer. Por quê? Amanhã seremos nós, por exercermos o nosso direito de falar, de darmos opinião aos nossos filhos, a nossa religião, a nossa cor e assim por diante. Então isso é barbárie pura. Eu tenho convicção que os autores desse crime, tanto mandantes quanto executores, serão presos. Crime grande não fica impune. O que fica impune são os crimes menores, muitas vezes por falta de pistas, por falta de elementos comprobatórios. Esse daí, com certeza, ele será rachado rapidamente pela polícia. Existem vários órgãos participando, a ABIN,
os órgãos de inteligência das Forças Armadas, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Então, acredito que isso é questão de tempo. Mas a gente tem a lamentar a morte dela. Independente se a gente concordava ou não com a linha de pensamento dela. Isso não está em julgamento e nem deve entrar. Agora, e o possível envolvimento da polícia? Olha, no meu grupo do WhatsApp, eu recebi uma foto do Titanic afundando e tinha uma frase assim: provavelmente foram PMs que o afundaram. Então, pode ser PM, pode ser uma pessoa qualquer, a gente não tem a menor condição de saber, né? Hoje em dia eu acho que nada me surpreende, nada me surpreende. Eu não sei exatamente, na totalidade, a realidade do Rio de Janeiro. O que a gente sabe do Rio de Janeiro é o que a gente vê pela televisão. Eu tenho alguns colegas que atuam nas polícias de lá, mas eu acho que isso é tão pernicioso quanto acusarmos a vereadora pela própria morte, já de pronto falarmos que foram policiais ou não. Pode ser, pode não ser, não se sabe. O que a gente percebe é que a gente vive um momento em que as pessoas colocam à tona a questão da corrupção, né? Então a gente fala de corrupção na política, corrupção na polícia, em vários setores. Sim. E um evento como esse causa uma estranheza e algo muito profundo, uma comoção, eu diria, né, entre as pessoas, porque daí já não se tem mais segurança em nada. Claro. Né? Quem deveria proteger talvez não esteja fazendo o seu papel. E isso é fato, isso ocorre, evidentemente, em alguns lugares, sem dúvida nenhuma. Mas para isso que a gente tem que aguardar as investigações. Porque se a gente simplesmente, já de pronto, sem termos nenhum outro dado, a não ser a história da morte da vereadora, já falarmos, foram policiais, eu acho que é um pouco prematuro. Podem ter sido policiais, ou não. Questão da intervenção militar no Rio de Janeiro, como é que o senhor vê isso? Eu vejo assim, que o Rio de Janeiro está com uma infecção de muito tempo e estão dando um remédio para a febre. Apenas isso. Por quê? O Exército, ele é competentíssimo. O Exército, ele é treinado. Os oficiais do Exército são de altíssimo nível. Você conversa com um oficial do Exército, você tem verdadeira aula aí de geopolítica. Eles são absurdamente bem preparados e equipados. Só que existem algumas respostas que eu ainda não sei, como observador. Então, por exemplo, qual seria a garantia legal para a ação do Exército em termos operacionais? Se um agente da lei, um policial militar, um policial civil, um policial federal ou um guarda municipal for agir na sua cidade, ele tem uma série de leis que não que o protegem, mas que permitem com que ele haja em determinadas situações. O do Exército eu não sei. Como é que ficaria, por exemplo, a parte de coleta de provas numa cena de crime, uma investigação, até mesmo você executar uma revista pessoal numa pessoa em atitude suspeita, parar um carro? Tudo isso precisa ser discutido. Me parece, à distância, que essa intervenção ela visa muito mais sanear administrativamente alguns órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro do que prover a cidade de ações operacionais de polícia. Pelo menos até agora é o que nós estamos vendo. Você vê que houveram mudanças de comando em vários níveis, sim, em ambas as polícias, mas ainda não há aquelas ações de presença como a gente imaginou que fossem haver nas comunidades do Rio de Janeiro. Então essa é uma resposta que a gente só vai ter ao longo do tempo. Por si só, isso não vai resolver o problema do Rio de Janeiro, evidentemente. Quando você tem um problema grave como aquele, em que você ocupa os espaços, o que ainda não está ocorrendo, mas digamos que você ocupe os espaços, não adianta só você ter a ocupação policial, seja lá de que órgão for. Você precisa fazer simultaneamente ações de cidadania para que aquele local volte ao normal. Porque, se não for assim, você vai ter ou o Exército ou a polícia, ou ambos, cobrindo uma panela de pressão e quando saírem a pressão explode novamente. O bandido,
Ele não vai mudar de profissão por causa disso. Agora, o bandido não vai mudar de profissão, mas ele pode mudar de local? Pode. O que o Estado de São Paulo e a Baixada Santista têm feito para que esses bandidos não migrem para cá? Não é a primeira vez que esse assunto veio à tona. Quando começaram as UPPs no Rio de Janeiro, eu me lembro muito bem, eu ainda inclusive estava na ativa da Polícia Militar, era uma pergunta recorrente das pessoas e da imprensa. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, eles têm os órgãos de informação muito bem capilarizados, né? Você não tem nenhum município, você não tem um povoado do nosso estado que você não tenha ação e presença da polícia. 1 PM, 2 PMs, 3 ou 1000, você tem em todas as cidades. Então isso funciona como uma coleta de informação. Nas cidades menores é muito mais fácil você exercer isso, porque você percebe uma pessoa ou pessoas novas, um carro diferente, a placa não é daqui, você já aciona um alerta. Nas cidades maiores funciona da mesma forma, com um pouco mais de dificuldade. Então, pelo que foi falado pelo secretário estadual de segurança, as polícias passariam a fazer, estão fazendo, barreiras policiais nas estradas de fronteira, não só com o Rio, mas com outros estados, e também um serviço de inteligência muito apurado para evitar que isso aconteça. Naquela época, na época das UPPs, a gente não detectou um aumento exacerbado de pessoas que vinham do Rio ou qualquer outro estado para cá. Quer dizer, então dá para o pessoal ficar tranquilo? E eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso. Ok, no próximo bloco a gente fala sobre medidas de segurança na cidade de Santos. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é segurança na cidade de Santos. E sobre isso a gente conversa com o Coronel Sérgio Delbel, secretário de Segurança de Santos. Coronel, a gente já falamos sobre o caso da Marielle, já falamos sobre arrastões, já falamos sobre os rolezinhos do Canal 4. Eu queria agora focar sobre a questão da segurança pública relacionada à ocupação dos espaços públicos, que o senhor chegou a mencionar muito agora nesse segundo bloco, da importância de se ocupar o local e se mudar a realidade daquele local, né? Como é que a gente pode fazer essa relação, então, da segurança pública em relação à ocupação do solo? Roberta, para você e para quem nos assiste, na maior parte dos crimes que ocorrem, um roubo, um furto, ou até mesmo um homicídio, você deve, para analisar aquela situação, para tentar corrigir, para tentar evitar que ela aconteça novamente, você deve dividir essa ocorrência em 3 fatias, né? O autor do crime, o bandido, o ambiente onde ele se deu e a vítima. Então, falando bem a grosso modo, a vítima facilitou aquela ocorrência. Então, por exemplo, ela deixou a porta da casa dela aberta, o porteiro do prédio, deixou um estranho entrar, o cara falou que ia entregar uma pizza ou flores e sem nenhum tipo de confirmação, você franqueou a entrada no prédio. Vai lá, faz uma surpresa, aproveita. Exatamente. O local estava bem iluminado, o local tinha transeuntes e o bandido, né? O bandido, quem cuida do bandido é a polícia. Só que quem evita que o bandido seja formado não é a polícia também. Então existem fatores que são muitas vezes cobrados da polícia, mas a polícia não tem nenhum tipo de responsabilidade e nem competência para atuar, né? A polícia ela atua ou para prender o bandido ou para investigar, ver quem foi e entregar para a justiça. Em resumo, é isso. Agora, se o camarada foi mal formado como cidadão, se ele não teve acesso a lazer, à cultura e tudo mais, isso não é problema da polícia. É problema de vários outros órgãos e da sociedade. Tá certo? Hoje em dia, o que há de mais avançado no mundo, em países bastante adiantados, em termos de segurança pública, é a ocupação dos espaços públicos de uma forma racional. Por quê? Se você tem as ruas, as praças ocupadas por pessoas, só por isso você já tem um aumento de segurança muito maior.
Isso é científico, existem vários tipos de trabalhos publicados nesse ponto. Então, hoje, algumas polícias têm arquitetos, urbanistas, para oferecerem para a cidade soluções de segurança sobre esse ponto de vista. Então, se você pega uma praça em que ela só tem cimento, que os bancos estão quebrados, que a iluminação está acima da vegetação e assim por diante, muito provavelmente essa praça não vai ser frequentada pelas pessoas, e sim vai ser utilizada por marginais, por usuários de droga e assim por diante. Se você revitaliza essa praça, coloca equipamentos que permitam a criançada brincar, o idoso ter acessibilidade àquele local, uma boa iluminação, um tipo de vegetação que não esconda as pessoas, automaticamente você já está provendo segurança. E nós não estamos falando da presença de polícia, que seria um complemento importante no patrulhamento daquele local. Simplesmente a presença da sociedade de uma forma geral. Exatamente, porque o que há muitas vezes é uma inversão. As pessoas, e eu falo isso de maneira bem genérica, não estou falando de uma cidade ou de outra. Muitas vezes as pessoas querem frequentar uma praça e pedem a polícia presente nessa praça para que possam frequentar. Então tem alguma coisa de errado nisso, né? A polícia ela tem que ir lá sim para prender bandido, para prender usuário de droga, quando for o caso, e assim por diante. Mas ela não deve e não pode ficar permanentemente na praça para garantir a segurança. Agora, se a gente for imaginar nesse sentido, uma praça, por exemplo, em que o ambiente dela é ruim, para se transformar isso, não só se revitalizando, mas transformar o público que gira em torno desse local, aí nesse caso sim a presença da polícia para reverter o quadro ela é importante. Seria imprescindível, sem dúvida nenhuma. Eu não estou eximindo a polícia desse processo todo, mas ele é parte de ele é componente... É um item, né? É um item desse processo todo. Existem casos, por exemplo, tem uma comunidade ou favela, chamamos como quisermos, né? Com muito respeito, que fica em outro país, aqui da América do Sul, que era considerado um local absolutamente violento. E aí alguém nessa favela teve a ideia de pintar cada casa de uma cor. A regra era não repetir a cor. Então, sob o ponto de vista de estética, de ótica, ficou maravilhoso o local. Ficou alegre. As pessoas que moram lá passaram a cuidar da madeirinha da sua casa. E hoje é atração turística. Hoje as pessoas vão lá para tirar foto com os moradores e dos locais. E os índices criminais caíram. E nós não estamos falando de polícia. Claro que não é tão poético assim tudo isso, né? Mas é um caminho a ser seguido. E isso daí, repito, não é achismo. Isso é científico. Existem trabalhos na área de segurança pública que comprovam isso. Aqui mesmo em Santos a gente tem alguns exemplos de lugares que foram revitalizados e que essa simples revitalização ocasionou uma queda de índices criminais. Você poderia dar rapidamente um exemplo? Sim, na saída da cidade, próximo ao terminal rodoviário, sentido Anchieta, ao lado direito, onde tem o Ibis Hotel, aquela ruazinha que antigamente era absolutamente degradada, e cada casinha foi pintada de uma cor. Foi proibido o estacionamento de caminhão, foram retiradas as carcaças que tinham lá. Passa lá para dar uma olhada, ver como ficou. Ok, Coronel, muito obrigada pelas suas informações. Vamos torcer por muito mais segurança na nossa região. Eu agradeço o seu convite e sempre que quiser estaremos aqui. Muito obrigado, boa noite. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.